Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo de Páscoa, dia 4 de abril de 2021. Antes de mais nada, uma feliz e abençoada Páscoa a todos os amigos do canal. A todos, por que não, também aqueles que não acreditam. Mas aqui vem um problema. Nós estamos vivendo literalmente os últimos dias do cristianismo. Em essência, o cristianismo não morrerá, porque é uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua igreja não será derrotada, mas no momento a igreja de Cristo está um tanto quanto desaparecida do cenário. Sim, temos aí muitos templos, igrejas e casas de oração, mas todas elas praticamente sob a égide do medo do vírus, claro, do medo da repressão policial, do medo das leis, enfim, são muitos os medos que acometem as igrejas todas. Mas a igreja de Cristo, que provavelmente anda mais para as catacumbas do que para o nível da rua, bem, para esta só uma coisa importa: manter a fé. E é por isso que a igreja de Cristo não será derrotada. Mas, no geral, sim, o cristianismo parece que, para efeito de mudança de comportamento, esse ficou um pouco atrasado, ficou para trás, parece foi derrotado. Porque o cristianismo, para existir, depende única e exclusivamente da fé do cristão. Sem fé não há cristianismo. Porque ser cristão é acreditar em coisas que não vimos, mas que dão resultado prático na nossa vida. Por exemplo, não vimos o Senhor ressuscitar, mas acreditamos no relato dos apóstolos e de todos aqueles que conviveram com Jesus. E essa crença permitiu inúmeros milagres através da história, como, por exemplo, o mantenimento da civilização judaico-cristã. Foi um milagre, porque o cristianismo sempre lutou contra a corrente mundana. Não obstante, a Europa teve praticamente 1000 anos de prosperidade enquanto acreditava na palavra de Deus. Agora, por lá, o que vimos foi uma quase que rendição total ao Islã e outras culturas e ideologias, como, por exemplo, a do marxismo. E a Europa está sendo engolida pelo seu próprio temor, pela sua própria falta de fé, pela sua falta de esperança. Daí porque o termo milagre se aplica exatamente nesse caso. Como é que a Europa manteve sua hegemonia cultural por tanto tempo? O milagre da multiplicação não só dos pães e dos peixes, mas da fé, fez com que a Europa levasse o padrão ocidental para todo mundo. O padrão higiênico, cultural, espiritual e assim por diante. E quem aderiu a isso, aderiu, de certo modo, ao cristianismo. Foi assim, por exemplo, que povos pagãos tornaram-se cristãos pela presença de espanhóis, de portugueses, de ingleses, de alemães, por incrível que pareça. Bem, mas tudo isso é história. O fato é que, no momento, estamos vendo, sim, uma derrota do cristianismo de superfície, por assim dizer. Estamos vendo uma derrota do modo de vida cristão. E essa derrota veio muito por conta do coronavírus. Muita gente abandonou a fé, achando que apenas as máscaras e as vacinas é que salvam. É basicamente colocar na mão do homem a própria salvação, porque máscaras e vacinas, por melhores que sejam, são produtos humanos. Bem, acontece que não basta apenas o cristianismo desaparecer no costume das pessoas, é preciso também ressuscitar velhos ídolos do passado, ídolos
como, por exemplo, os faraós. Por incrível que pareça, enquanto o cristianismo enfraquece, surgem coisas e hábitos antigos, muito antigos, para o deleite das massas, como aconteceu no Egito, por exemplo, esta semana. Uma matéria um tanto quanto impactante chamou minha atenção. Múmias de 22 faraós do Antigo Egito protagonizaram no sábado um desfile sem precedentes na história humana. Os restos mortais de reis e rainhas do Egito foram transportados do Museu do Cairo, onde repousam há mais de um século, para o Museu Nacional da Civilização Egípcia, localizado no sul da capital. O museu em questão foi inaugurado no domingo, hoje, dia 4. As múmias foram transportadas em ordem cronológica, cada uma a bordo de veículos com decorações típicas da época dos faraós. O trajeto de cerca de 7 quilômetros teve duração de 40 minutos e contou com um forte esquema de segurança. O cortejo foi liderado pelo faraó Sequenereta, da 17ª dinastia, e encerrado por Ramsés IX, da 20ª dinastia. Bem, simbolicamente, claro, voltamos ao mundo da escravidão, porque os faraós nos lembram exatamente isso. Nas passagens do Gênesis e do Êxodo, vemos o quanto o povo sofria na mão dos faraós. O povo hebreu, é claro. Os faraós, por outro lado, construíram gigantescas pirâmides que estão aí até hoje, baseados no serviço escravo, como vemos acontecer na China, por exemplo. Pois é, eles nos remetem a um tempo de escravidão. Agora que o cristianismo está por baixo, os faraós se levantam, voltam à cena, simbolicamente, claro. Mas acontece que por aqui também nós temos os nossos faraós, e não são simbólicos, mas representam a velha dinastia dos senhores supremos. Sim, senhores de carne, osso, cabelo, pelo, unha, dente, mas que ao morrerem levavam seus séquitos juntos, por exemplo, porque acreditavam que o outro mundo seria basicamente igual a este aqui, da carne. Pois é. Aqui no Brasil temos muitos modelos, muitos tipos de faraós que provavelmente acreditam apenas nessa vida, e se outra houver, certamente pensam que poderão levar os seus tesouros consigo. Pode ser um ledo engano, mas é assim que nos parece. Faraós que, por exemplo, obrigam as pessoas a ficarem em suas casas, ainda que não tenham o que comer. Lembrou do Egito antigo? Pois é. Que prendem trabalhadores por esses desesperados buscarem o pãozinho dos filhos. Pois é, lembrou do Antigo Egito? Eu também. E assim vamos. Temos os faraós da política, temos os faraós do legislativo, mas temos também os faraós das redes sociais, aqueles que não se preocupam com a distinção entre o que é verdadeiro e o que é falso. Preocupam-se apenas em convencer o povo de suas ideias baseadas em seus próprios interesses. Aqui mesmo no YouTube, por exemplo, existem aqueles que chamam o povo de gado, sem lembrar que recebem o leite deste mesmo povo, o pãozinho diário deste mesmo povo. Humilham os pobres, chamam-nos de tudo, de gado, e são bem recebidos e são, evidentemente, bem remunerados para isso. É um esquema faraônico, certamente. Pois é, enquanto nós, os remanescentes fiéis, comemoramos a Páscoa do Senhor porque acreditamos no Senhor, os faraós estão por aí oprimindo o povo que, por sua vez, já não acredita tanto em quase mais nada, menos ainda no ressuscitado, se tornando, evidentemente, uma vítima muito mais fácil do que foram os velhos hebreus do Egito, dos novos faraós.
Pois é, talvez isso explique a enigmática passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, encontrada em Marcos 8:35, 8:36. A passagem diz o seguinte: em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois é, essa palavra vai de encontro à nossa realidade. Hoje, nós esquecemos que a vida, para ser salva, depende basicamente, essencialmente de Deus. Não depende de máscaras nem de vacinas, embora sejam importantes, tudo bem. Não sou aqui negacionista, mas sem Deus, tudo isso é inútil, porque em última instância, quem nos salva é o Senhor. Não só na outra vida, mas também nos mantém nessa milagrosamente. E quem esqueceu isso? Que no fundo é Deus quem nos protege, tanto aqui nesta terra, dos viruzinhos e dos virusões, quanto na outra, é o próprio Senhor. Se esquecermos totalmente disso, bem, aí já era. Aí já era. Aí que vem os faraós. Alternativa outra não haverá. Feliz Páscoa a todos, até depois.